Como se recuperar bem do descolamento de retina? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vitro, que é o canal mais completo sobre retina de todo o YouTube. Você deve ver que eu estou com esta roupa um pouco diferente hoje, porque eu estava fazendo os procedimentos aqui na clínica e resolvi vir aqui de noite agora para gravar estes vídeos, porque o pessoal tem perguntado muito aqui no YouTube sobre uma série de doenças, principalmente o descolamento de retina, porque é sim uma doença grave, é uma doença que preocupa todo mundo, a família dos pacientes, o paciente principalmente, a equipe médica, até o anestesista fica preocupado, porque muitas vezes são cirurgias marcadas de urgência, cirurgia onde todo mundo fica ali muito focado em tentar resolver o problema da forma mais rápida e mais eficiente possível. E é claro que aqui no canal nós temos muitos vídeos explicando, por exemplo, os sintomas do descolamento de retina, que é uma coisa que você tem que saber, não é o assunto de hoje, mas eu recomendo que você busque aqui no canal vídeos sobre sintomas, sobre prevenção do descolamento de retina para tentar evitar que isso aconteça. Mas caso tenha acontecido, então hoje eu vou dar 5 dicas de como ter uma boa recuperação após o descolamento de retina, e eu peço que você fique até a última dica porque é a mais importante de todas. Então, em primeiro lugar, e esta dica vale se você está com descolamento de retina ou se você já operou do descolamento de retina, faça repouso. O porquê disso? A retina, ela fica, quando está descolada, soltinha lá dentro do olho, e quanto mais nós nos mexemos, quanto mais nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, ou fazemos atividade física, prática de esporte, principalmente esportes onde existe risco de impacto, pulo, correria, a retina vai ficar chacoalhando lá dentro. Então, após um descolamento de retina, mesmo que você não tenha passado pela cirurgia, tente fazer bastante repouso. Se for ver, o ideal mesmo seria ficar em casa deitado com os 2 olhos fechados para evitar com que a retina fique chacoalhando lá dentro. É claro que isso é quase impossível, mas seria o ideal. Se você já fez a cirurgia, isto também é válido, não precisa ficar com os olhos fechados, mas tente ficar em casa repousando, evitando esforços físicos, movimentos desnecessários, para que a retina possa ficar paradinha e cicatrizar lá no lugar certo onde ela deve ficar. E esta dica, a número 1, tem relação também com a dica número 4, que juntamente com a dica número 5 são as mais importantes. Dica número 2, se você já fez a cirurgia do descolamento de retina, use os colírios corretamente. O médico provavelmente vai lhe dar uma receita, uma prescrição, e ali constam quais colírios, quais dias, quantas gotas, quantas vezes por dia deve ser pingado, porque depois de uma cirurgia de descolamento de retina, principalmente cirurgias com uma retinopexia com introflexão escleral, é normal o olho ficar bem vermelho, irritado, e o uso dos colírios, principalmente aqueles que contêm corticoide, ajudam ao olho não ficar tão inflamado, a não ficar tão inchado, tão irritado. Os colírios com antibiótico podem ajudar a prevenir uma infecção dentro do olho. Então, além do repouso, capriche no uso dos colírios, faça direitinho conforme o seu médico indicou, e muitas vezes até se for indicado o uso de comprimidos, isso é bem comum. Muitas vezes nós receitamos, por exemplo, Diamox para controlar a pressão do olho ou algum corticoide para reduzir a inflamação ocular. Use corretamente. Se você chegou até o final da dica número 2, aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também encaminhar para os seus amigos este vídeo. Vamos para a dica número 3. Fique atento a sinais de alerta. O que isto quer dizer? A recuperação, e isto vale também para outras cirurgias oftalmológicas, a recuperação deve ser progressiva, pode até ser lenta, mas tem que ser progressiva. E realmente no descolamento de retina a melhora costuma ser lenta, diferentemente da catarata, onde às vezes de um dia para o outro a pessoa já está enxergando bem. No descolamento de retina, infelizmente, não funciona assim. É necessário ter paciência, mas além da paciência é necessário ficar alerta. Por quê? A recuperação tem que ser progressiva, ou seja, aos pouquinhos tem que ir melhorando, não pode de uma hora para outra piorar.
Então, se você já estava melhorando, já estava se sentindo melhor e o olho começou a ficar inchado de um dia para o outro, começou a ficar vermelho, dolorido, avise o médico, a secretária, busque marcar uma consulta para ver se não está tendo alguma inflamação fora do esperado, alguma infecção intraocular que pode sim ser grave e é necessário que seja detectado o quanto antes. Se a sua visão já estava melhorando e começou a piorar, se começou a aparecer alguma mancha escura, algum embaçamento, pode ser sinal de que infelizmente a retina descolou algum pedacinho, alguma coisa assim. Então piorou em relação à maneira que você vinha vindo. Marque uma consulta com um oftalmologista para tirar qualquer dúvida. Quarta dica, esta é essencial na cirurgia do descolamento de retina, é mantenha a posição da cabeça da forma adequada indicada pelo seu médico. E isso às vezes é difícil de entender, parece até um malabarismo que nós mandamos os pacientes fazerem, mas é que a recuperação do descolamento de retina depende do efeito da gravidade para funcionar. Como assim? Quando ocorre o descolamento de retina, na grande maioria das vezes existe um rasgo lá na retina e este rasgo tem que ficar tamponado, que neste caso seria quase tampado, ou seja, nós colocamos dentro do olho substâncias como o gás, o óleo de silicone, que vão encostar na parte da retina que está rasgada e vão fechar este rasgo para que a retina não descole novamente. Então, por exemplo, imagine que o rasguinho está aqui assim. O gás e o óleo de silicone são mais leves do que a água, então eles vão para cima. O olho deve ficar nesta posição. Se o rasgo é aqui atrás, por exemplo, a pessoa teria que ficar olhando para baixo. Então imagine aqui, se eu tenho um rasgo aqui deste lado da retina, eu vou ter que ficar deitado para cá, para que o gás vá ali e aperte aquela parte da retina e feche o buraquinho. Se o rasgo estiver aqui, ao contrário, deitar para lá. E isto, é claro, não tem como adivinhar, geralmente isto é definido durante a cirurgia, então ao final da cirurgia o seu médico vai dizer qual é a posição adequada para você ficar, e isto é fundamental para que a retina se mantenha colada no pós-operatório. A quinta dica é muito importante, tanto quanto esta quarta da posição da cabeça, mas ela vale não para aquela pessoa que já fez a cirurgia, mas para aquela pessoa que não fez a cirurgia. Então a minha dica para você que está com descolamento de retina e ainda não fez a cirurgia é tente fazer a cirurgia o mais rápido possível. Por que disso? Nós sabemos que quanto antes é feita a cirurgia do descolamento de retina, maiores são as chances de recuperação. Isto aqui eu estou falando tanto para você que já tem o diagnóstico do descolamento de retina, quanto para aquelas pessoas que são muitas que não sabem o que tem, de uma hora para outra apareceram com moscas volantes, sujeirinhas na frente da visão, manchas na frente da visão, sinais de fotopsias que são luzinhas na visão. Se você está com esses sintomas, não fique em casa pensando o que fazer. Pegue e marque uma consulta com um oftalmologista, talvez até direto com um especialista em retina, para ver se você tem o descolamento de retina. E se você descobriu que a retina está descolada, tente operar o quanto antes. Se já consultou, converse com o médico. É claro, existe uma grande polêmica, uma grande discussão qual é o tempo máximo que pode ser esperado. Às vezes nós até tentamos operar o paciente no mesmo dia, é claro que às vezes isso é impossível, não conseguimos horário, sala cirúrgica, o paciente não está em jejum, então muitas vezes não é possível operar no mesmo dia, mas nós geralmente estabelecemos como um prazo cerca de uma semana no máximo para tentar realizar a cirurgia. E aí eu estou falando, por exemplo, se você está em alguma lista de espera que vai ter que esperar 3, 4 meses, às vezes tem pessoas que esperam 6 meses para operar o descolamento de retina, isto não faz sentido. A retina tem que ser operada o quanto antes, porque quanto mais tempo ela fica descolada, mais aquelas células vão sofrendo e morrendo, e aí mesmo colando a recuperação não vai ser boa, e existem casos extremos até em que a pessoa espera tanto para operar que nem dá para fazer a cirurgia. Às vezes a retina está tão descolada e tão sofrida que não é possível fazer a cirurgia. Então, quinta e última dica, não perca tempo para fazer a cirurgia. Se você tiver mais alguma dúvida, aproveite para deixar um comentário, não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.